a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 7 de novembro de 2020, sábado, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina de hoje, Jesus continuando a explicação e ampliando a parábola do administrador infiel, dizendo aos seus discípulos e àqueles que estavam próximos de Jesus para usar o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos que quase sempre o dinheiro é ganhado de forma injusta, seja usurpando de fato aquilo que é dos outros, seja no caso de empréstimo, emprestando a juros altos, seja no caso de venda de produtos, colocando altos preços, seja quando tiver funcionários num negócio, pagar mal os funcionários e com isso obter um lucro maior e assim sucessivamente. Mas Jesus está dizendo que não é porque o dinheiro foi ganhado de forma injusta que também ele deve ser aplicado de forma injusta, mas ele pode ser aplicado de forma justa para fazer o bem às pessoas aqui, para ser amoroso, para ser misericordioso, para compartilhar aquilo que se tem, e então poderás ganhar a morada eterna, poderás também receber a misericórdia de Deus. E aí Jesus continua, portanto, quem é fiel nas pequenas coisas, é fiel também nas grandes coisas, e quem é injusto nas pequenas coisas, também serão injusto nas grandes coisas. Jesus está dizendo exatamente da administração desse dinheiro, desta pouca coisa. Se nós administrarmos ele de forma justa, compartilhando os nossos bens, ajudando as pessoas que necessitam, então estaremos administrando bem isto, e então Deus confiará mais, Deus confiará os verdadeiros bens. Por isso Jesus diz no versículo 12, e se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Jesus está falando aqui sobre o uso, a administração, a fidelidade, o fazer as coisas justas com aquilo que é dos outros, com as coisas que foram adquiridas de forma injusta, com o dinheiro injusto. Quem vos confiará aquilo que é vosso? Deus está dizendo dele mesmo, dos bens espirituais. Se nós não sabemos administrar, se não somos fiéis no pouco, que são os bens materiais, que são os bens terrenos, como Deus vai confiar aos homens os bens espirituais, aquilo que lhe pertence e que é de grande valor? Isto também para dizer e introduzir o amor. Nós estamos amando os discípulos, Jesus está dizendo para os discípulos se eles estão amando mais a quem?
amando mais os seus bens materiais, amando a si mesmo, por isso praticando a injustiça, conseguindo os bens com a injustiça e administrando com injustiça, com infidelidade, e por isso amando mais esses bens terrenos, os bens materiais, ou queremos fazer justiça, queremos ser justos, queremos ser amorosos e misericordiosos com os irmãos, e então amar a Deus sobre todas as coisas e fazer aquilo que é da vontade de Deus e administrar bem os bens espirituais aos bens superiores. Por isso Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo no versículo 13. Por isso os fariseus, então, que eram amigos do dinheiro, que amavam mais o dinheiro, mais os bens e viviam das aparências, começaram a rir de Jesus. Então Jesus diz a eles, exorta-os, Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Jesus está dizendo assim: quanto vocês são injustos, vocês parecem ser justos, mas no fundo são injustos. Vocês não são nem um pouco misericordiosos, como Jesus já tinha dito em outras ocasiões. Por isso Jesus disse: com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Os homens, muitas vezes, vivem de aparências, aparece bem, mas no seu coração é mau. Aparecem justos, mas por dentro e as suas atitudes internas no seu coração, na sua alma, e as atitudes para com os outros por trás, das costas dos outros, são atitudes de injustos. Por isso que é para os homens importante, muitos homens querem isso, dão a vida por isso, por esses bens materiais, pelas coisas terrenas. Estas coisas não são importantes para Deus, mas sim os bens superiores, os bens espirituais, a bondade, o amor, a benevolência, a misericórdia, o próprio Deus, o seu Espírito Santo, seus dons, suas graças, que Ele é capaz de nos dar. Isso são importantes para Deus e devem também ser importantes para os homens. Por isso, na meditação dessa Lectio Divina, podemos perguntar: o que Jesus disse aos discípulos tem alguma coisa a ver conosco? Será que nós estamos usando os bens materiais e que muitas vezes foram adquiridas de forma injusta? Talvez não totalmente, mas pelo menos parcialmente injusta. Estamos usando para fazer justiça, para praticar o bem, estamos usando para praticar o amor, para partilhar esses bens e ajudar os irmãos que necessitam, e sermos amorosos e misericordiosos e amar a Deus desta maneira, sendo obediente a Deus, ou não? Estamos sendo fiéis no pouco, nessa administração dos bens, para poder Deus nos confiar mais, que são a administração dos bens espirituais? Estamos servindo a dois senhores? Estamos querendo servir a dois senhores, porque o Evangelho diz que é impossível isso acontecer, porque ora poderemos amar um e odiar o outro e vice-versa. O que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com os bens espirituais que Deus tem nos dado? Estamos sendo que tipo de administradores dos bens de Deus? Na terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração, podemos responder a Deus diante de todas essas perguntas, diante de todas essas indagações. Se estamos querendo servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, possamos reconhecer que isso muitas vezes é impossível, foi impossível para nós. Ora, muitas vezes somos idólatras para com os bens terrenos. Ora, muitas vezes somos idólatras para conosco mesmo. Ora, muitas vezes esquecemos de Deus. Então, confessemos diante de Deus aquilo que é a verdade, aquilo que Deus exorta-nos, e façamos bons propósitos para poder servir a Deus sobre todas as coisas, para sermos fiéis na administração dos bens terrenos, das pessoas que Deus nos deu, que Deus nos confiou, para que Ele também possa confiar mais e mais e mais a nós os bens superiores. Possamos pedir a ajuda de Deus. Podemos pedir já a ajuda da Igreja gloriosa, os santos, os anjos de Deus, que são capazes de nos ajudar.
pois já passaram por todas essas coisas e superaram as tribulações, as dificuldades, superaram as tentações e preferiram seguir a Deus, preferiram ser justos, preferiram ser misericordiosos, preferiram amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo do que amar os bens. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.